É hora de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã, ao vivo. Vera, nós noticiamos há pouco que a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar que eleva para 3 bilhões e 800 milhões o valor do Fundo de Financiamento das Eleições. Na sua opinião, vai passar pelo plenário do Congresso? Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago, a todos. Sim, tem toda a chance de passar. Deve passar porque teve o apoio de pelo menos 13 partidos. A votação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento que ocorreu na noite de ontem. Então, eleva de 2 bilhões, que era a previsão do governo federal para esse fundo de financiamento das eleições, para 3,8 bilhões. É um aumento de 120% em relação ao que foi destinado às eleições presidenciais, Kalina. Então, você vai ter eleições municipais que são mais pulverizadas, tem uma quantidade grande de candidatos a vereador e a prefeito, e deputados e senadores trataram de garantir o pirão dos seus aliados primeiro. Então, elevaram muitíssimo essas rubricas. Os principais partidos beneficiados serão o PT e o PSL, que elegeram as maiores bancadas nas últimas eleições para deputado federal. Esclarecendo aqui para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, o fundo eleitoral, o fundo partidário também, são calculados por uma proporção das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados, os deputados federais eleitos na eleição anterior. Então, é isso que determina a divisão do montante. O PT vai ficar com algo como 376 milhões de reais e o PSL com 350 milhões e 400 mil. Haverá ainda uma discussão na Justiça Eleitoral dos que estão migrando do PSL para a Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, se eles levam uma parte dos recursos. Mas toda a jurisprudência, todos os julgados até aqui, de casos de siglas que foram criadas, não tiveram essa transferência do fundo eleitoral nem do fundo partidário. Então, isso deve ser uma briga na justiça lá na frente, mas com pouca chance de vitória para o partido do presidente. Então, esses são os principais beneficiados. Em seguida, vem as siglas do Centrão, MDB, PP, Democratas, PSDB, o próprio PSD do Gilberto Kassab, que tem o relator dessa proposta que elevou o fundo partidário. Então, foi uma concertação de todos esses partidos, na verdade, contra mesmo praticamente só o Partido Novo, e agora isso deve ir ao plenário para ser, sim, chancelado. Acho que tem pouca chance de não passar no plenário do Congresso. Agora, Vera, os nobres parlamentares também tomaram essa decisão. Esse aumento retira recursos de áreas importantes como a educação e a saúde, que já tem pouquíssima margem de investimento. E será que, de novo, Vera, é possível dizer que o parlamento agiu de forma corporativa, não pensou na população? Absolutamente corporativista, Tiago, não pensou na população. Você veja, a gente tem um orçamento federal que é premido por muitas circunstâncias. Tem uma quantidade de gastos obrigatórios vinculados que é enorme, deixa pouca margem para as despesas que são as chamadas discricionárias. O que são despesas discricionárias? São aquelas definidas de acordo com os governantes, com o parlamento e que vão para investimentos e para gastos não obrigatórios. Então, é nessas despesas que você pode mexer para elevar outras rubricas. Se o dinheiro sai de um lugar, entra num lugar, ele tem de sair de algum outro, porque o cobertor é muito curto. Além de tudo, existe a emenda constitucional que foi aprovada do teto de gastos, que limita o valor ano a ano à quantidade do ano anterior e às circunstâncias aí de PIB, etc. Então, você mexeu nessas despesas discricionárias, que são as de investimento das pastas, e retirou de áreas fundamentais. Então, saúde perdeu 500 milhões, infraestrutura e desenvolvimento regional perdeu 380 milhões e educação perdeu 280 milhões. Dentro da pasta de infraestrutura estão os gastos com saneamento básico, estão os gastos com estradas, estão os gastos com o Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional, que já está bem depauperado, perdeu 70 milhões de reais para que deputados e senadores destinassem o recurso aos seus aliados para fazerem campanha no ano que vem. Todo mundo sabe que as eleições precisam ser custeadas. Isso eu já discuti aqui na Jovem Pan muitas vezes. A democracia tem um preço,
para que as eleições ocorram de maneira limpa, justa, os candidatos precisam se tornar conhecidos, os eleitores têm de saber de onde eles vierem. Se não for um financiamento lícito, vai ser ilícito e isso vai ser pior. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal criou um grande problema para o Brasil ao dizer que era inconstitucional a doação privada para campanhas, como fez há cerca de 2 anos. Então, isso levou obrigatoriamente ao financiamento público. Então, sim, o dinheiro tem de existir, a gente tem de discutir isso como sociedade, mas uma elevação desta natureza, 120% no intervalo de 2 anos, de uma eleição para outra, não é razoável, não tem nenhuma equivalência com nenhum reajuste de nada, nem de coisas que aumentam muitíssimo, como a carne ou as escolas, por exemplo. Então, não tem equivalência na inflação, não tem equivalência no que a gente arrecadou a mais, não tem equivalência no crescimento do PIB do Brasil, que não é nem perto de um valor desse. Então, isso nos coloca num patamar de gasto eleitoral que não tem precedentes no caso de um financiamento público. E retira dinheiro que vai fazer falta em outras rubricas. A gente já viu este ano o orçamento absolutamente pressionado, o do ano que vem é mais pressionado ainda, e o do ano seguinte a gente corre o risco de bater na regra do teto, de infringir a regra do teto. Então, não faz nem sentido que deputados e senadores estejam fazendo essa discussão absolutamente corporativista no momento em que eles discutem as emendas mandadas pelo ministro Paulo Guedes, por exemplo, que tentam criar mecanismos para desengessar o orçamento e permitir mais investimentos. Uma coisa não dialoga com a outra. Mas, apesar da indignação que com certeza haverá na sociedade, eu acho que tem pouco tempo hábil para que eles desistam da manobra, porque o orçamento tem de ser votado até o fim do ano, senão eles não saem de recesso, e não acredito que vá surtir efeito, porque nessa hora em que se fala em eleição, em sobrevivência política, em última análise, eles são sim absolutamente ciosos do velho e bom corporativismo, Thiago.